Olá, hoje, quinta-feira, 20 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Isto diz o Senhor. Então veja o que o Senhor está falando para mim e para você no dia de hoje. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Então, aqui tem dois significados, dois aspectos que podem ser analisados. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, ou seja, maldito o homem que é autossuficiente, que acredita que a sua força de fato está na sua própria carne, que a sua força está apenas no fruto do seu esforço. Não. Os resultados que são frutos do próprio esforço, eles são finitos, eles são limitados, eles são parciais, eles são fragmentados. Então é preciso, e aí ele continua, enquanto o seu coração se afasta do Senhor, porque quanto mais autossuficientes nós nos tornamos e acreditamos ser, mais o nosso coração se afasta de Deus. Porque a gente vai acreditando de fato que a gente não precisa de Deus, sendo que a gente precisa de Deus para respirar. Para respirar a gente precisa da graça de Deus. Para acordar, estar vivo, reunir forças para cometer os atos mais simples do nosso dia a dia, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da permissão de Deus para fazer. Só que todas essas permissões contínuas, essas graças contínuas que o Senhor nos dá, Ele nos dá em silêncio e nós nos acostumamos com ela. Mas basta que aconteça alguma coisa com a gente, que a gente perca alguma dessas faculdades, que a gente percebe, poxa, eu sou muito frágil, eu sou muito limitado, eu preciso da graça de Deus. Então a palavra de hoje, o Senhor está dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na própria carne, na carne humana. Não, a nossa força está na graça de Deus. E portanto não devemos nos afastar do Senhor, não devemos acreditar que basta-nos o nosso esforço. Não, é muito importante todo o nosso esforço, mas precisamos entender que para tudo, para respirar, para estar vivo, precisamos da graça de Deus. Para que as coisas que a gente queira que aconteça, elas aconteçam efetivamente, nós precisamos da graça de Deus. Para nos tornarmos homens e mulheres de oração, que buscam a santidade, efetivamente, nós precisamos da graça de Deus. E o outro aspecto é maldito o homem que confia no homem, sim. Porque a nossa confiança deve estar em Deus. É o que diz no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então veja, Deus ele nos dotou com inteligência. Quantos avanços a humanidade não teve por causa do desenvolvimento da inteligência humana? Quantos produtos não foram criados para nos servir,
frutos da inteligência humana. Isso vai desde a área da tecnologia até a área da medicina. Quantos procedimentos da medicina hoje eles são realizados com muita tranquilidade, que salvam vidas diuturnamente, que anos atrás seriam inimagináveis, não caberiam dentro da nossa imaginação. Mas o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque em tudo e em todas as coisas que nos acontecem há uma ação direta de Deus ou uma permissão de Deus. Portanto, a nossa esperança deve estar no Senhor. Deve estar no Senhor. E aí ele continua, né? O homem que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, ou seja, que procura toda hora não ser uma terra seca e estéril, mas que procura toda hora estar em comunhão com Deus, e quando não está em comunhão com Deus, fica inquieto para reconciliar-se com Deus e retomar essa comunhão com o Senhor. E aí fala, né? Em tudo é enganador o coração. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Por que a palavra de Deus está dizendo que em tudo é enganador o coração? Porque os sentimentos eles são efêmeros. E os sentimentos eles mudam no decurso do tempo. Os sentimentos, eles são, por vezes, líquidos. Sim, frágeis, passageiros. São transformados ao sabor da circunstância. Quantas vezes nós pedimos uma graça a Deus, o Senhor nos concedeu, nós nos alegramos, desfrutamos, e num dado momento nós nos acostumamos com ela, paramos de agradecer, paramos de ter esse olhar de gratidão, e num outro dado momento, além de não agradecer mais, a gente começa a reclamar de todas as circunstâncias que vieram acompanhadas dessa graça que um dia a gente ousou se ajoelhar e pedir a Deus. Os sentimentos são enganosos, sim. Os sentimentos enganam o coração. Por isso que é importante nós não agirmos conforme os nossos sentimentos, mas agirmos conforme a virtude da prudência, que é essa capacidade espiritual, capacidade da personalidade que faz a gente discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que vai fazer bem para a nossa alma e o que vai fazer mal para a nossa alma, entre o que vai comprometer a nossa salvação e o que não vai comprometer a nossa salvação. Portanto, peçamos essa graça ao Espírito Santo. Primeiro, de confiar em Deus, de confiar a nossa vida ao Senhor, de confiar as nossas necessidades materiais ao Senhor, de confiar as nossas necessidades espirituais ao Senhor, de confiar os nossos medos. Sim, todos nós temos medos, temos receios, justos receios, legítimos receios, receios que são uma consequência natural da nossa circunstância, que por vezes é um receio, consequência natural de uma responsabilidade, de um senso de responsabilidade, mas devemos confiar não em nós, não nas nossas próprias forças, e não nas capacidades que o Senhor nos dá, mas no Senhor que nos dá toda e qualquer capacidade de fazer aquilo que nós devemos fazer, de empreender aquilo que nós devemos empreender, de resolver os problemas e os obstáculos que a vida nos impõe. É do Senhor que vem toda a graça que nós precisamos para não apenas viver, não apenas ir vivendo, mas realizar plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas aqui nesta vida passageira. Então, primeiro peçamos ao Espírito Santo a graça de muito mais do que confiar em nós, muito mais do que confiar na força das estruturas humanas, nós confiarmos a nossa vida, as nossas necessidades materiais e espirituais ao Senhor. A nossa esperança deve estar em primeiro lugar no Senhor. E ele diz: eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos.
Então veja, sabe o que é que nosso Senhor está nos ensinando aqui? Que Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Porque por vezes habitam sentimentos em nós que a gente diz, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me sentindo assim? Mas quem poderá conhecer mais a obra do que o próprio autor? Não há. Somos criaturas criadas por Deus, que pelo amor de Jesus, nós somos elevados a filhos de Deus. Então, quem pode nos conhecer mais do que aquele que nos criou, do que aquele pelo qual nós somos criados? Então, sim, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para o desenvolvimento da personalidade cristã, para que nós possamos conhecer as nossas doenças, conhecer os nossos vícios, saber aonde a gente deve melhorar, saber o que precisa ser curado e transformado dentro de nós. Mas, ainda que nós tenhamos um profundo autoconhecimento, nunca iremos conhecer os pormenores da nossa criação como aquele que nos criou. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos. E aí ele diz que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo, a lei do plantio e da colheita. O plantio é incerto. A gente vai plantar o que a gente quiser. Mas a colheita é certa, é assertiva. Se plantarmos feijão, vamos colher feijão. Se plantarmos arroz, não vamos colher milho. É muito importante que a gente faça uma auditoria na nossa vida, que a gente examine a nossa vida com sinceridade, com essa virtude de franqueza, de uma franqueza não somente madura, mas de uma franqueza eficaz, duradoura, contínua, para que a gente possa avaliar e analisar as nossas condutas e de fato buscar emendar-se, transformar aquilo que precisa ser transformado em nós, eliminando os nossos vícios e transformando os nossos vícios em virtudes, ordenando a nossa vida interior e ordenando a nossa vida exterior, para que o nosso plantio natural seja a bondade, a generosidade, a diligência, a prudência, a justiça, a temperança, a humildade, a alegria, a ordem, a fortaleza, a esperança e a caridade. É por isso que o Salmo vai dizer, é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Ou seja, não é aquele que medita a lei de Deus, a palavra de Deus no início do dia e no decorrer do dia esquece do que meditou. E no decorrer do dia ignora aquela inquietação que o Espírito Santo já está colocando na sua própria consciência. É aquele que não fica junto das pessoas que fazem piada dos outros o tempo inteiro, os zombadores, os perversos. Nós precisamos preservar a nossa alma da promiscuidade, da perversão, e não vamos fazer isso se a gente se acompanha de pessoas perversas. Se queremos ser bons, precisamos andar com quem é bom ou com quem pelo menos está buscando ser bom. Se queremos vencer o nosso egoísmo, não podemos, sobremaneira, contemplar a nossa vida estando sempre acompanhado dos egoístas. E principalmente daqueles que zombam, daqueles que ignoram a palavra de Deus, a lei de nosso Senhor. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça, que o nosso coração e a nossa alma encontrem prazer na lei de Deus, muito mais do que na lei dos homens.
muito mais do que na justiça humana, porque também é potência humana. Mas que o nosso prazer seja encontrado na lei de Deus, na meditação da conduta, do parâmetro moral que nosso Senhor estabeleceu nas Sagradas Escrituras, na doutrina da igreja. E aqui eu me recordo de Chesterton, que diz, Chesterton vai dizer: a moral de Cristo não é de outro tempo. A moral de Cristo é de outro mundo. E é a moral de Cristo que nós devemos viver nesta vida. Por que não é de outro tempo? Porque nos acusam de retrógrados, nos acusam de estarmos apartados do tempo do progresso, nos acusam de tantas coisas, mas porque não entendem isso. A moral que nós buscamos viver não é nossa, é a de Cristo. É a de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. E a moral de Cristo não é de outro tempo, ela não é atrasada, porque ela não pertence ao tempo. Ela não é progressista, porque ela não pertence a uma ideologia. Ela não é conservadora, porque ela também não pertence a uma ideologia. Perceba, a moral de Cristo, ela sim progride na formação da ordem, da educação para o céu. A moral de Cristo, sim, conserva os valores, os princípios, as normas que o próprio Deus estabeleceu ao longo da história da humanidade e das alianças que ele firmou com o homem. Portanto, a moral de Cristo, ela não é de outro tempo, ela é de outro mundo, porque ela nos direciona, ela nos aponta, ela nos guia, ela nos conduz para o céu. A moral de Cristo nos conduz a uma realização plena no céu e não necessariamente aqui na terra, nesta vida. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta da casa do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, os cachorros vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos, ou seja, no inferno. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Olha o pedido dele, olha como ele estava sofrendo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens, os teus consolos durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. É a realidade do céu e do inferno. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. E Jesus ressuscitou dos mortos. E ainda assim, continuamos com tantos corações duros que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam no Cristo que fala, que não acreditam na fé professada, guardada no tesouro, no depósito, na guardiã desta fé, que é a igreja, na doutrina da igreja.
Quantos de nós ainda não acreditamos e entregamos integralmente a nossa vida? Procuramos sem cessar os consolos e os bens deste mundo e damos uma importância muito maior aos bens deste mundo, a sermos consolados neste mundo, e damos uma prioridade muito menor ao céu. A palavra de Deus hoje, clara, objetiva, assertiva, é Jesus contando essa história. Que adianta a mim e a você ganharmos o mundo inteiro, conquistarmos toda sorte de bens e consolos e confortos neste mundo e ir para o inferno? Não. Que nós possamos sim conquistar aquilo que Deus quer que nós conquistemos nesta vida. Mas essa prioridade, ela não é a prioridade 0. Ela não é a prioridade 1. A nossa prioridade 0, a nossa prioridade 1 é conduzir a nossa vida de um modo a plantar e colher o céu na nossa vida, a plantar e colher o céu no nosso lar, a plantar e colher o céu na nossa família, para que quando a gente morra a gente vá para o céu e tenha uma tranquilidade de saber que educamos os nossos para o céu e não para o inferno. Que São José interceda por nós, nos favoreça, que Nossa Senhora passe à frente e nos livre de todo o mal, que a Sagrada Família vele pelas nossas almas, para que nós possamos, com a virtude da prudência, escolher sempre o bem em detrimento do mal. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.